Boa noite, profanos. Peço que vocês esqueçam um pouco dessa carne que vos fala, pois quem aqui está não é mais o mesmo. Peço que vocês me acompanhem na jornada de hoje, em mais um Conto do Meia-Noite. As sombras da noite desciam pacificamente por sobre o mundo, engolindo pouco a pouco as casas que se erguiam por sob a linha do horizonte. Eu me aproximava de uma cidade, não do tipo que havia sido completamente engolida por prédios altos e um trânsito infernal, mas ainda assim era uma cidade grande. Eu caminhei pelas ruas daquela cidade até chegar a um bairro de casas velhas, algumas abandonadas, e ruas de paralelepípedo por onde poucos profanos perambulavam. Um deles, em especial, me chamou a atenção. Ele caminhava solitário, com seus olhos fechados, como se ele estivesse dormindo. O profano adormecido havia saído de um pequeno comércio e apertou os passos de sua caminhada, chegando a correr em um ou dois momentos, até alcançar um grupo de 5 homens que caminhavam despreocupadamente. O profano adormecido então puxou um facão e perfurou um dos homens que caminhavam, na altura do intestino. Desesperados, todos começaram a lutar. Eram 4 profanos jovens e fortes contra um único profano adormecido, mas de alguma maneira, aquele que permanecia com os olhos cerrados venceu a batalha, demonstrando uma força praticamente sobre-humana. No final, 4 profanos estavam estirados no chão, com os ossos quebrados e o rosto completamente deformado pelos golpes, e um que agonizava, tentando estancar o sangramento em seu abdômen, e apenas o sonâmbulo permanecia de pé. Ou pelo menos permaneceu de pé até se suicidar, cortando o próprio pescoço com o facão que levava. Não cheirava como um caso comum de sonambulismo. No final, pelo menos, ninguém além do suicida havia morrido, apesar dos ferimentos e lesões que jamais se curariam. Eu resolvi entrar na loja onde o sonâmbulo havia saído. Aparentemente uma loja comum de artigos para presente, não fosse por um artigo em especial. Um velho catador de sonhos cuja energia que ele emanava me soou assustadoramente familiar. Imediatamente, eu olhei para o profano no balcão, mas ele parecia não ser capaz de me enxergar. Alguém estava tentando jogar comigo, mas antes de concluir qualquer coisa, eu precisava sair daquela loja. Aquele catador de sonhos de alguma forma era capaz de roubar minhas energias. Eu então saí daquele comércio e me virei, apenas para ter certeza de que o balconista não era capaz de me ver. Mas quando fiz, tudo o que vi foi escuridão. A loja não estava mais lá, nem mesmo a rua estava lá, apenas o escuro. Eu tinha sido transportado para o que vocês chamam, ou chamariam, de uma outra dimensão. Meu caro meia-noite, Disse uma voz já conhecida. que conveniente termos nos encontrado aqui. Pouco a pouco, uma forma pôde ser distinguida dentre a fumaça escura e densa que plainava por todo aquele novo cenário. A forma se apresentou com um corpo de profanos de idade avançada, um corpo magro e fraco, porém capaz de caminhar com segurança como se escondesse em sua aparência comum uma força desproporcional. Seu corpo parecia diferente, mas seu rosto era o mesmo. O espírito do catador de sonhos, aquele que há algum tempo havia fugido de mim. Eu sentia a pressão
de uma energia densa, algo que eu jamais havia sentido. Não perca seu tempo pensando. Estamos em um lugar novo para você. Você não tem poderes aqui. Mas não se preocupe, eu só vim jogar no jogo. Eu amaldiçoei um homem, assim como amaldiçoei aquele que você viu se suicidar. Pois bem, ele é um homem comum, pai de família. Ama suas 2 crianças e a sua mulher. Um exemplo de ser humano, na verdade. Você me conhecerá assim que encontrá-lo, mas quando der exatamente meia-noite, ele irá matar toda a sua família e conviver o resto da vida sabendo o que fez. Eis o meu desafio. Você conseguiria detê-lo? E por que eu tentaria? Eu perguntei. Ah, sim. Essa é a graça do jogo. Meia-noite. Você não tem nenhum motivo. Um som agudo vindo de minhas costas me fez virar o rosto instintivamente. Quando eu voltei meu rosto para encarar novamente o espírito do catador de sonhos, eu já estava em frente à loja. Na verdade, a vida de um único profano não significava nada. Porém, eu não poderia deixar aquele espírito fugir de mim pela segunda vez. Então eu comecei a perambular pelas ruas da cidade em busca de alguém que me chamasse a atenção. Depois de uma longa caminhada, eu encontrei sentado na praça o profano escolhido, exatamente como o espírito havia dito. Ele parecia alguém, sua aura reluzia alegria e entusiasmo, o último suspeito de um crime. Ele conversava com algumas pessoas que passavam pela praça. Era como se conhecesse a todos naquela região, como se todos ali fossem seus grandes amigos. Não era o tipo de pessoa que eu poderia perseguir. Ele não dava motivos, não havia sequer uma esfera de arrependimento em sua aura. Seria impossível fazer algo contra aquele profano até que já fosse tarde demais. Eu comecei a seguir o profano em sua jornada durante o dia, tentando entender o que eu poderia fazer com que alguém de tamanha paz pudesse matar uma pessoa. Que tipo de magia havia sido lançada contra ele, afinal de contas? Finalmente o dia estava terminando. O profano voltava para sua casa e eu o seguia de perto. Pelo menos o seguia até o momento em que ele passou por uma casa comum, em cuja porta de entrada havia um enfeite peculiar, digamos assim. Um catador de sonhos. Uma imagem simples, porém capaz de me tirar risadas. A noite havia caído. A aura do profano que eu seguia era tão clara que não foi difícil achar a sua casa por entre o escuro da noite. E ele estava lá, assistindo a televisão com sua esposa, seu filho e sua filha. Uma simples família feliz. O tempo passou. A escuridão cheia tomou conta do céu. A família foi se deitar e dormiram, todos eles. Exatamente à meia-noite, como prometido, o profano se levantou da cama ainda com os olhos fechados e se dirigiu até a cozinha, no andar de baixo. Lá ele apanhou uma faca afiada, usada para cortar carnes, e tomou o seu caminho de volta para o quarto. Neste momento, uma risada pôde ser ouvida naquela mesma cozinha, e logo um homem de calças e sapatos brancos, camisa e terno também brancos, com uma gravata vermelha e um lenço no bolso do terno, também vermelho. O homem também usava um chapéu branco com uma fita vermelha e caminhava com passos gingados, como quem estivesse dançando. Ele tragou o cigarro que carregava em sua mão e soprou uma fumaça em direção ao profano. Quando esse se aproximou bastante, o profano continuou caminhando, até atravessar o espírito de branco, que havia sido completamente absorvido pelo corpo do outro, que continuou suas passadas tranquilamente até o quarto onde a sua esposa dormia. O profano então se aproximou de sua esposa. Ergueu o braço que segurava a faca, mas não conseguiu terminar o serviço. O braço tremia, demonstrando com clareza a força com a qual ele tentava concluir o seu trabalho. Eu não era capaz de ver muita coisa, mas sabia que uma cruel batalha estava sendo travada ali.
O profano permanecia com seus olhos fechados e o seu rosto sereno, como se nada estivesse acontecendo. Por outro lado, seu braço exercia uma força sobre-humana. Não era fácil superar a força de vontade de meu velho amigo, mas aquele profano, mesmo que inconsciente, o fazia. E a batalha continuou. Até que, de alguma forma, o profano conseguiu superar a força de vontade daquele meu amigo, que eu chamava de Zé, transferindo um golpe com sua faca em direção à esposa. Em vão, naquele momento, a mulher já não estava mais deitada. Estava encolhida em um dos cantos do quarto, apavorada. Então um relógio apontou. Já era 1 da madrugada. Você perdeu, meu caro. Eu pensei comigo mesmo. Não houve nenhuma morte à meia-noite. Eu perdi? Eu ouvi em minha mente. Quantas almas você acha que eu levei enquanto você se distraía com esse um? Você jogou bem meu jogo, meia-noite. Nos encontraremos novamente. O espírito do catador de sonhos. Não me era familiar, não me dizia nada, mas já estava começando a me irritar. Zé abandonou o corpo do profano, ajudando-os a se entender com sua esposa. Ele adorava se meter. E eu simplesmente os deixei ali e retomei o meu caminho, imaginando para qual cidade eu seria levado a seguir. Não sei se eu torcia para meu amigo Zé continuar a me seguir e me auxiliar nessa jornada, ou se eu ficava profundamente irritado dele ter atrapalhado o meu propósito, dele ter atrapalhado a minha vingança. Acreditem vocês ou não, esse é mais um conto do meia-noite. Durmam em paz, profanos.